tá vendo? Eu tava com o microfone fechado. Então, a gravação já foi iniciada. Daqui a pouquinho a gente começa. Quer experimentar fechar o seu fone, Adele, para ver? Eu acho que é o seu fone ainda, tá vendo? Ele faz esse ruído, porque se ele tá, todo mundo tá fechado, só o seu estava aberto. Vou fechar o meu. Eu vou permanecer com o meu fechado, só vou falar na hora de apresentar mesmo, e aí nas considerações finais a gente conversa, mas realmente durante a sua apresentação não se preocupe que eu vou ficar com ele o tempo todo fechado, eu não sei realmente o que é isso. Não tem mais nenhuma aba aberta aqui no meu. É a primeira vez que eu estou usando o Teams no aplicativo, eu sempre entro direto no link e abre pelo Safari. Eu não sei se foi isso. Bom, tá quente aí, Glaucia. Aqui tá, mas está esfriando à noite, Celia. Tá dando 30, 26 graus, às vezes no máximo, mas à noite cai para 22. Esfriando, para nós é esfriando. Fica agradável. Esfriando, tá agradável. Para te falar a verdade, que eu te respondo agora quanto é que tá a temperatura. Mentira, ó, tá 24 agora, mas vai cair para 22. Tá bom. Cai para 21, é o mínimo. Aí amanhã chega até 31, tá bom? Ave Maria. Quente demais. Bom, gente, são 7h40, né? Eu quero agradecer a presença de todos, isso que estão aqui, especialmente da doutora Gláucia, por ter aceitado o nosso convite. A doutora Celi intermediou aí o convite. Eu quero agradecer a presença da doutora Celi também, dois dos maiores nomes da cardiologia da mulher aqui no Brasil, né? A doutora Gláucia também, a doutora Celi, são das pessoas que mais publicam em cardiologia da mulher no Brasil. A doutora Gláucia, além disso, ela é mestre, ela é doutora e ela tem título de Fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia e do American College of Cardiology. Ela é especialista em cardiologia e em ecocardiografia pela SBC e especialista em medicina intensiva pela AMIB, além de ser professora associada de cardiologia da UFRJ. E ela vai nos presentear agora falando sobre risco cardiovascular na mulher, pré e pós-menopausa, como é que a gente pode acessar. Doutora Gláucia, fique à vontade, né? O tempo é seu, e aí, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me chamar aqui. Eu vou ficar com o microfone desligado por conta do ruído. Ô, Adele, você esqueceu de dizer o meu maior título, que você é amiga da Celi. Sério? Então, se alguém fez Sim, muito... com certeza. Se alguém fez muito pela cardiologia da mulher, foi a doutora Celi. Doutora Celi Marques, porque a doutora Celi, eu agradeço a vocês, a Adélia, a Celi, o convite, mas a doutora Celi, ela mudou o paradigma, ela ampliou o conhecimento sobre a doença cardiovascular da mulher. Quer dizer, ela saiu daquela história de que mulher é só gravidez e a gente só precisa preocupar com a doença cardiovascular ligada ao período do climatério, da menopausa e da gravidez, para ampliar o conhecimento de que a doença cardiovascular está presente em todas as etapas da vida da mulher. Então, se a gente deve a ela, a alguém, esse tipo de entendimento, de uma maneira geral, até dos cardiologistas, a gente deve isso à doutora Celi. Então, eu vou compartilhar minha tela, eu vou só pedir para você dizer para mim se está compartilhada, Adele, porque eu não vejo mais nada. Ô Gláucia, Tá só eu pedindo desculpas ao pessoal, porque como você é uma grande amiga, né?
Então, tudo pode tirar por menos, e aí já não, eu fico encabulada. Não, mas você me conhece o suficiente para saber que eu não costumo jogar confete em ninguém, só em quem merece. Então, realmente, a doutora Celi, ela mudou o paradigma da doença cardiovascular. E eu estou chamando a atenção disso, porque o que, que a gente vê? A gente vê, essa é uma publicação do College de 2022, tratando dos dados do GBD de 2021. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas aqui à esquerda a gente tem as mulheres e à direita os homens. Para mim, à direita estão os homens. E vejam que a doença cardiovascular ela é tão importante no homem quanto na mulher. Às vezes, a gente pensa em doença cardiovascular. Em mulheres, a gente pensa em câncer, câncer de mama, câncer de colo, em fazer prevenção, mas se a gente observar, as mulheres, principalmente as mulheres, porque vivem mais do que os homens, e vejam a quantidade de doença cardiovascular. E é quase equivalente, quase equivalente. Ela só perde nas idades mais jovens, e mesmo as crianças, elas também têm bastante, as crianças meninas têm doença cardiovascular. Então, é extremamente importante pensar na doença cardiovascular, igual a gente pensa na mulher, a gente pensa no homem, ou seja, ela tem uma mortalidade e ela causa tanta disfunção no homem quanto na mulher. E aí, quando a gente fala de disfunção, que a gente está usando os DALYs, né? Os DALYs, eles representam a morte precoce pela doença cardiovascular, além de as incapacidades que essa doença cardiovascular gera. Então, se a gente olhar aqui, a gente está vendo os DALYs na parte de cima, as mulheres, e na faixa de baixo, os homens. Esses são dados mais recentes que a gente tem, de 2019, são dados corrigidos pelo GBD, e chama a atenção de vocês o quanto em azul, né, são as doenças cardiovasculares ligadas às doenças aterotrombóticas, quanto a gente tem o azul escuro de mulher e de homem, ou seja, as mulheres nas faixas etárias mais idosas, né, mais velhas, elas têm tanta, a partir dos 65 anos, 60 anos, ela tem quase tanta doença cardiovascular do que os homens, representadas especialmente na doença aterotrombótica pelo AVC. Então, a mulher, ela tem quase a mesma quantidade de mortidades por doença isquêmica do que os homens, mas ela tem mais doença isquêmica por acidente aterotrombótica por acidente vascular cerebral. E aí a gente tem que pensar também em outras doenças que são mais comuns da mulher, que são, por exemplo, a fibrilação atrial. E aí, se vocês olharem, vocês veem em laranjinha as mulheres, em verdinho os homens, e vejam que as mulheres, né, nessa tela da direita, as mulheres mais velhas têm muito mais fibrilação atrial do que os homens. E nas outras faixas etárias, as mulheres têm quase tanta fibrilação atrial. Então, quando eu estou pensando em estratificação de risco, aquilo que a gente já falou, aqui os DALYs, de novo, aquela era a morte, mas vejam os DALYs, por doença isquêmica do coração, mais comum nos homens, mas o AVC mais comum nas mulheres. Eu tenho que imaginar como eu vou quantificar esse risco dessas doenças, inclusive, que são iguais às do homem, mas que são mais prevalentes nas mulheres, como, por exemplo, o acidente vascular cerebral e isquêmico, né? E também a doença da fibrilação atrial, por exemplo. Então, eu preciso imaginar isso. Um outro conceito que talvez a gente precise entender é que a prevalência pela doença cardiovascular ela está aumentando nas mulheres. E a gente está vendo aqui em azul os homens, em laranjinha as mulheres, e vejam vocês que essa prevalência vai aumentando. E houve uma época, em 2000 até 2011, que essa prevalência foi maior nas mulheres do que nos homens. Então, é uma prevalência que é semelhante, em alguns períodos foi maior, mas a morte pela doença cardiovascular ela está muito semelhante aos homens. E a mortalidade proporcional que a gente consegue ver na tela da direita pelas mulheres é maior que os homens. Então, eu preciso, isso está no nosso posicionamento de 2022, da saúde cardiovascular das mulheres, que a gente escreveu junto com a doutora Celi, e então eu tenho que chamar a atenção que eu preciso ver essa mortalidade. Além disso, eu tenho que considerar, bom, então isso é só nas mulheres depois da menopausa? Não. O que a gente vê aqui? E aqui a gente está vendo as mortes de novo, e essas mortes
estratificadas pelos fatores de riscos metabólicos, comportamentais e do ambiente, e vejam que as mulheres, nessa faixa etária de 15 a 49 anos, têm morte por doença cardiovascular, e agora, recentemente, a SBC estava procurando a gente para falar de uma grávida que aos 40 anos infartou. E a gente vai acabar vendo muito mais isso nos tempos mais atuais. Mas vejam, em azul, nos fatores metabólicos aqui, a gente está vendo que as mulheres, elas têm a morte por gravidez, e muitas dessas mortes nessas mulheres grávidas têm a morte por infarto também, a morte por AVC, mas elas têm no seu bojo doença hipertensiva da gestação. E eu tenho que contemplar isso quando eu penso em estratificar o fator de risco cardiovascular. Por outro lado, também quando eu penso em infarto, se eu vejo as diferenças dos fatores de risco das mulheres e dos homens, né, os fatores de risco tradicionais, por exemplo, o diabetes tem uma importância muito maior quando a gente vê aqui nas mulheres do que nos homens. Fumar é muito pior nas mulheres do que nos homens. E aí eu tenho que pensar em outros fatores de risco para poder imaginar como é que eu vou estratificar esse risco. Então, a gravidez, o puerpério, o uso de contraceptivos orais, eles vão levar são fatores de risco cardiovasculares para infarto nas mulheres, e não são nos homens. As alterações psicossociais de estresse emocional e as doenças autoimunes também são importantes, por exemplo, no infarto das mulheres, mas não são nos homens e não são contemplados na maior parte dos estratificadores de risco. Essa também é uma figurinha do nosso posicionamento, e a gente mostra para os senhores, no início, no meio aqui, a gente vê, olha, todos aqueles fatores de risco são comuns aos homens e às mulheres, são fatores de risco bem estabelecidos, e a gente tem que destacar também a obesidade, o sobrepeso, a síndrome metabólica, a dieta não saudável, mas há fatores de risco que são específicos das mulheres. E uma coisa que a gente precisa chamar a atenção é a menopausa prematura. A menopausa prematura, ela é uma sinalização de maior risco cardiovascular das mulheres ao longo da vida. E vejam, também os fatores ligados à gestação, como o diabetes, a doença hipertensiva, o parto prematuro também leva ao risco cardiovascular maior nas mulheres, a síndrome do ovário policístico, são problemas que vão agravar uma doença pré-existente ou vão facilitar o aparecimento dessa doença. E hoje, cada vez mais, as mulheres querem engravidar mais tarde, e essa terapia hormonal que a gente faz, e essa terapia hormonal até para permitir que essas mulheres engravidem, é uma outra discussão que a gente pode ter em relação a uma possibilidade de maior infarto nas mulheres que estão grávidas. São menos casos, mas que a gente vai começar a ver com mais frequência. E aqueles fatores de risco são muito pouco reconhecidos, mas são muito comuns nas mulheres. A violência, o feminicídio, a depressão, a ansiedade, a privação socioeconômica, a baixa educação e saúde, a discriminação racial, a orientação sexual, tratamento oncológico, o estresse crônico, tudo isso, na verdade, se junta aos outros fatores específicos da mulher e aos fatores de risco bem estabelecidos para promover na mulher, que não acontece na maioria das vezes no homem, a inflamação. E aí a gente tem a disfunção endotelial, a gente tem a aterosclerose subclínica, a disfunção autonômica autoimune, e que vai levar à presença da doença cardiovascular. E muitas vezes, na mulher, essa doença cardiovascular não necessariamente tem uma placa aterosclerótica, não é uma doença necessariamente com placa, mas uma doença do endotélio. E aí a gente vai discutir um pouquinho para frente do INOC e do MINOCA. Outra coisa que é importante a gente imaginar é que, se eu estou vendo o fator de risco cardiovascular na mulher, eu tenho que quantificar. Então, vocês vão observar que tem as mulheres sempre em cima e os homens embaixo, eu tenho morte e tenho DALI. E se vocês virem, por exemplo, observarem, a hipertensão é muito importante, é o maior fator de risco para doença cardiovascular nos homens e nas mulheres, mas se vocês observarem, o aumento de massa corporal e os riscos dietéticos são muito mais importantes nas mulheres do que nos homens, né? E o colesterol, que tem uma importância maior no homem, tem uma importância menor nas mulheres. Então,
são coisas que levam as mulheres a ter muito mais doença. A aterotrombótica é um pouquinho diferente do homem, e a gente vai mostrar para vocês. E aqui, se vocês virem na faixa de cima, é a mortalidade por todas as causas. Embaixo, a mortalidade por doença cardiovascular. E nessa pirâmide etária, vocês observam que a massa, como eu chamei a atenção, o índice de massa corporal, o aumento da glicose sérica e a doença hipertensiva são muito importantes nas mulheres, e eles causam muito mais doença cardiovascular nas mulheres de uma forma muito mais marcante do que fatores de risco no homem. E aqui, esse é a forma que o GBD tem de tratar a prevalência, né, que é o CEV, mas para chamar a atenção das mulheres como fator de risco de um lado, os homens do outro, e vejam que é um pouco diferente, mas queria chamar a atenção de vocês, olha como está aumentando o uso do álcool nas mulheres. A gente imaginava que os homens que bebiam mais, mas as mulheres, o uso do álcool está levando as mulheres a ter doença aterotrombótica. Outra coisa muito importante é a inatividade física. A inatividade física ela é muito mais importante no Brasil para as mulheres do que os homens. Isso em relação à prevalência, e se a gente falar de mortalidade também, vejam vocês que isso também é muito importante. E chama atenção aqui para os dois sexos, né? Para a questão da poluição do ar. A poluição do ar hoje está se tornando um fator extremamente importante para a doença cardiovascular. E a disfunção renal, ela é importante para ambos os sexos, mas é uma disfunção renal que é mais preponderante nas mulheres. E a gente apresentou isso no Congresso Paranaense de Cardiologia e houve uma discussão muito grande, porque essa não é uma percepção que a gente tem gravada na mente para as mulheres em termos de fator de risco. Em termos de DALYs, chama atenção, então, de novo, do abuso do álcool e da inatividade física, que é muito mais importante, causando morte precoce e causando incapacidade nas mulheres. Esse é um diapositivo, né, uma telinha que eu gosto muito para chamar a atenção de que mesmo os fatores de risco cardiovascular nas mulheres, foi publicado em 2022, vejam vocês, é muito diferente a exposição do risco na mulher do que o homem. Então, a hipertensão ela vai causar muito mais, especialmente depois da menopausa, ela vai causar muito mais insuficiência cardíaca, vai causar mais doença isquêmica, o diabetes, mais doença isquêmica, mais insuficiência cardíaca, o cigarro também, mais doença isquêmica do que no homem, mais infarto nas mulheres do que nos homens, a obesidade vai levar mais diabetes, aumenta também a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, a inatividade física, que é muito mais comum nas mulheres, vai levar a síndrome metabólica, a resistência à insulina. Então, mesmo os fatores de risco cardiovasculares, eles têm um efeito sobre as mulheres maior do que o efeito nos homens. E se a gente pensar em doença crônica não transmissível, que é uma realidade, hoje a gente sabe que 80%, 70%, depende do país, as mortes são por doença crônica não transmissível. Veja vocês, se a gente analisar isso, publicado no nosso grupo, publicado nos arquivos brasileiros de cardiologia, em todos os tempos, as mulheres têm mais diabetes do que o homem. Então, qualquer coisa que eu tenha diabetes da mulher, eu tenho um risco maior, intuitivamente, independente dos estratificadores de risco. Então, a diabetes, que a gente sabe que é um agravante de risco para homem e para mulher, mas para a mulher é um agravante de risco muito maior. E, além disso, um outro fator que é extremamente importante é o índice de desenvolvimento humano. Então, eu penso assim, mas que fator socioeconômico tem a ver com morte, tem a ver com DALY nas mulheres? E como é que eu vou estratificar esse risco do fator socioeconômico? Que a gente sabe que onde eu tenho um IDHM, um índice de desenvolvimento humano municipal melhor, eu tenho mais mortalidade em homens e menos mortalidade, desculpa, em homens e mulheres. E se eu penso, e esse aqui eu estou trabalhando aqui com morte, mas com causa básica e causa múltipla, eu vou ver que é diferente no Brasil. Eu tenho que, então, imaginar o risco cardiovascular no Norte e Nordeste, ele é muito maior para os homens e para as mulheres. E ele é muito maior, na verdade, mais causando infarto agudo do miocárdio nas mulheres em relação aos homens
no Norte e Nordeste. Então, essas são causas múltiplas, são várias causas associadas na mulher. E vejam, aqui a gente está falando de masculino, feminino, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, as diversas regiões. E olha como isso varia em cada região e em cada doença. Mas a gente chama a atenção da hipertensão, que é muito importante aqui, e do diabetes, que é muito importante nas mulheres. Então, quando eu considero o risco, eu tenho que considerar o risco para o lugar que eu estou, para o meu sexo. E aí, o que a gente faz normalmente? A gente calcula o Framingham. Mas será que a gente está calculando bem o Framingham para as mulheres? Calculamos, mas ele diz o risco da mulher, mesmo o risco da mulher na menopausa? Não necessariamente, porque ele não consegue pegar essa amplitude. Então, se eu somar, ele vai ver a idade, o colesterol total, a pressão arterial, o HDL, e eu sempre vou ver o risco em 10 anos dessas mulheres. Vejam, é sempre um risco muito baixo. Para eu atingir um risco alto, maior que 10%, eu tenho que somar 20 pontos. Para somar 20 pontos, é muita quantidade de pontos. Então, quando eu tenho um Framingham alto, um score de Framingham alto, de fato eu tenho uma doença significativa na mulher, mas o fato de eu ter um Framingham baixo não quer dizer que eu não tenho uma doença significativa. E tem um monte de problema com o score de Framingham. Ele, na verdade, vai te dar o risco só em 10 anos, ele não conta a história familiar. Para as mulheres, por exemplo, ele não diz os fatores de risco específicos das mulheres, muito menos os fatores de risco que são mais comuns nas mulheres e são subdiagnosticados, como depressão, ansiedade, violência, nada disso ele vai medir. Então, não é uma boa forma de eu estratificar o risco nas mulheres. Mesmo quando eu penso no Framingham, com a probabilidade de avaliar esse Framingham por 30 anos, na verdade, que eu tenho homens e tenho mulheres, ele melhora o risco, porque você tem que pensar que eu tenho uma mulher jovem, e a gente teve essa mulher que infartou e estava grávida com 40 anos. Eu tenho uma paciente que eu acabei de, até hoje, encontrei com ela com 33 anos e infartada. Será que eu conseguia prever esse risco dessa mulher? Provavelmente não, nem com score de risco em 30 anos. Então, se eu calculo aos 20, 22 anos o score de Framingham para essa mulher aos 50 anos, nem eu calculando esses 30 anos, essa faixa grande, ele me ajuda a ajustar esse risco cardiovascular pela mulher. Se eu pensar, então, eu vou pensar em outras formas de score. Então, eu tenho o score, o score mesmo, que é muito usado na Europa, ele foi feito na Europa, e ele divide em homem e mulher, baixo risco, alto risco. E vejam, para nós ele não serve, ele não foi testado no Brasil. Só chamar a atenção que, mesmo o score, ele já diz que para os homens é diferente das mulheres. E, para além disso, nos diabéticos, homens é diferente dos diabéticos mulheres. O diabetes é um peso muito grande como fator de risco para a mulher. E a gente sabe que o que está associado ao diabetes é o excesso, o MC elevado, então, o excesso de massa corporal e a inatividade física que a gente tem por trás das mulheres. Quando eu penso em risco, como é que eu vou pensar em reavaliar, reestratificar esse risco? Eu vou pensar, bom, eu vou ver os agravantes de risco. Não, perfeito. Mas eu vejo esses agravantes de risco para homens e para mulheres. Mas será que eu consigo, na verdade, melhorar esse meu risco quando eu penso nas mulheres? Provavelmente não. Então, por exemplo, o espessamento de carótida, ele não é um bom marcador para as mulheres, como reestratificador de risco. Ele é menor, eu tenho que buscar um valor muito menor e considerar esse valor menor nas mulheres. O score de cálcio coronário também, ele, na verdade, não me ajuda muito. Se ele está na mulher, muitas vezes ela tem score de cálcio zero, então o score de cálcio maior na mulher um valor mais baixo para eu quantificar, mas a mulher quase não tem. Hoje em dia, a gente tem uma outra forma de observar, que é a mamografia. A gente vê o score de cálcio mamário, né? Na mamografia, eu também quantifico e ajudo a quantificar, mas a mulher não tem uma doença que calcifica, que tem a placa aterosclerótica, ela tem uma doença de disfunção microvascular. Então, até esses agravantes de risco, eles vão mostrar quando a doença já está muito mais estabelecida. Então, não me ajudam a avaliar o risco cardiovascular das mulheres. Eu posso ter outros scores que a gente já não usa mais, por exemplo, o PROCAN, que era uma forma de eu estratificar o risco, e aí eu, nesse caso, já levo em consideração se eu tenho diabetes, se eu uso uma nicotina, e ele agrega um valor adicional, que, na verdade, é a história familiar, que nem todos, ou quase
poucos dos scores. A gente sabe que a história familiar é um grande marcador de risco. Então, quando eu tenho mortalidade precoce, quando eu tenho infarto precoce, acidente vascular cerebral precoce nas mulheres, eu tenho que considerar, tanto homens quanto nas mulheres, mas nas mulheres eu tenho que considerar essa estratificação. Por exemplo, o score de Reynolds. Então, eu tenho o score de Reynolds que foi feito também em profissionais. Lembrar uma coisa que eu queria chamar a atenção, em cada um desses scores tem coisas diferentes, né? Então, por exemplo, o score de Reynolds vai ver infarto, AVE, revascularização e morte cardiovascular. Mas não vai ver, por exemplo, fibrilação atrial, que é muito importante nas mulheres. Então, eu estou perdendo a capacidade de predizer um risco que eu preciso ver nas mulheres. E aí, cada um deles, aqui no score de Reynolds, ele colocava a proteína C reativa, tentando agregar a questão da inflamação na avaliação do risco cardiovascular das mulheres. E aí ele colocava que as mães, se você tem um familiar, mãe ou pai, que teve algum evento cardiovascular numa idade menor que 60 anos. O que parece de todos os scores que melhor, que não é para a nossa população, mas que é feito e é refeito na população inglesa, né? Eles fazem uma coorte, então tem o Key Risk Score, parece que é o melhor score de risco, mas que, como disse, não serve. Ele já vê infarto, AVE e TIA. E aí, por que ele parece? Porque ele é mais amplo. Ele é refeito na população inglesa. Eles têm toda uma documentação extremamente importante de morte, de eventos, né, pela saúde, pela forma de saúde, né, de abordagem da saúde na Inglaterra. E aí eles já perguntam umas coisas diferentes que a gente sabe que é importante, que não é perguntada nos outros scores. Pergunta se você tem doença crônica do rim, se você tem fibrilação atrial, se você tem artrite reumatoide, te pede o seu índice de massa corporal. Então, parece que para as mulheres, se eu tivesse que usar algum score, o que me daria mais próximo, que seria capaz de prever os eventos, e esses eventos que eles estão se propondo a prever, como infarto, AVE e TIA. Por exemplo, ele não vê revascularização, ele não está te propondo a ver outros tipos de, por exemplo, fibrilação atrial, para prever isso nas mulheres. Mas ele parece de todos eles, e ele já tem várias versões, e eles atualizam essas versões na Inglaterra evolutivamente. O MESA também ele veio para ajudar a agregar, e aí ele vê o score de cálcio, que para as mulheres tem aquele problema de que a mulher, o score de cálcio baixo, é um indicador de risco, mas ele acaba não ajudando, porque as mulheres não têm essa doença que calcifique. E aí, o MESA ele é usado, o score de risco é muito usado nos homens para reclassificar o risco. Se vocês observarem, ele não é um bom reclassificador de risco, a não ser que a doença já tenha estabelecido, e não que a mulher só tenha disfunção endotelial. Muitas vezes ela tem disfunção endotelial e doença aterotrombótica, mas ele é muito pouco eficaz para prever a doença cardiovascular nas mulheres. Outras coisas que a gente precisa necessariamente avaliar nas mulheres é os determinantes sociais de saúde. A gente não fala muito, e a gente já disse dos fatores de risco, mas todos esses determinantes sociais, como o suporte social, a estabilidade econômica, a educação, ela tem um risco muito maior nas mulheres. Então, a baixa educação e educação em saúde, a educação de uma maneira geral, é uma educação, isso leva as mulheres a ter muito mais doença cardiovascular. Mesmo no sistema onde nós temos no Brasil como um sistema único de saúde, onde teoricamente todos os indivíduos têm igual acesso à saúde. Mesmo assim, a gente sabe que esses determinantes, a gente já publicou algumas vezes isso, mesmo no Brasil, com dados do Brasil, esses determinantes sociais são complicados, pioram a doença cardiovascular na mulher. E se pioram a doença cardiovascular na mulher como um todo, pioram mais. Doutora Gláucia, só um minuto. Acho que seu microfone foi desativado, sem querer. Foi sim, obrigado. Eu paro de Aí falar. agora. Não, agora Eu vou voltou. compartilhar. Tá. Isso, Não, eu vou vai compartilhar. Só perdemos aonde que a gente estava. Aqui, tá bom? Aí mesmo, no Então, começo sem dessa. querer, eu devo ter tocado sem querer. Foi um Desculpa, minutinho. obrigada, Adele. Valeu. Então, eu estava dizendo que os determinantes sociais são muito piores na gravidez, né? E a gente, na verdade, tem
um efeito desses determinantes sociais. E isso não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, as mulheres negras americanas, lá as mulheres não têm acesso ao sistema de saúde, elas têm muito mais morte. Então, a localização rural, a raça, elas têm um efeito muito pior na morte e nos desfechos nas mulheres grávidas nos Estados Unidos e no Brasil. Essa é uma figura que eu coloquei em homenagem à professora Celi. Celi foi uma que nos ajudou muito no nosso posicionamento sobre saúde cardiovascular, e essa figurinha dela, e ela traz as recomendações, e essa figura ficou muito interessante, porque ela diz as evidências que existem para aqueles fatores de risco que são específicos das mulheres, e como é que eu lido com quais essas recomendações para lidar com esses fatores de risco. Então, a síndrome do ovário policístico, o uso de contraceptivo hormonal, a doença hipertensiva da gravidez, os eventos adversos da gravidez, a terapia hormonal na menopausa e a própria menopausa. Tudo isso leva a um risco cardiovascular maior na mulher. Aí você me pergunta, bom, interessante, mas como é que eu quantifico isso? Então, qualquer um desses itens são agravantes de risco na doença cardiovascular das mulheres e são específicos para o sexo feminino. E aí, quando a gente fala das coisas específicas do sexo feminino, essa é uma figurinha muito interessante de um artigo que foi publicado no JACC em 2021, onde ela mostra como é importante os eventos da gravidez. Então, quando eu estou fazendo a anamnese de uma mulher, eu estou fazendo uma abordagem dessa mulher, eu tenho que saber o que aconteceu na gravidez dela, em cada gravidez. Se ela teve pré-eclâmpsia, por exemplo, eu tenho um risco de doença cardiovascular, por exemplo, de 2,7 vezes mais do que as mulheres que não tiveram. Doença isquêmica do coração, o risco vai de 1,5 a 2,1. Diabetes, 2,37. Mais chances dessas mulheres terem diabetes na idade adulta, mesmo que eu não continue diabética depois da gravidez. Por exemplo, a diabetes na gravidez, eu vou ter um risco 7 vezes maior de ter diabetes lá no futuro. E mesmo o parto prematuro vai levar a um risco de doença cardiovascular nas mães, não só nas crianças. Então, tudo isso, a hipertensão, eu tenho muito mais, por exemplo, insuficiência cardíaca do que as mulheres, AVC, isso tudo em um risco futuro. Então, eu preciso saber como é que é o risco, como foi essa gravidez, porque a gravidez, e não só a gravidez, mas hoje a gente fala do quarto trimestre da gravidez, que é depois dos 9 meses, né, os 3 meses depois, né? Tudo isso eu preciso perguntar e eu preciso olhar, e eu preciso cuidar dessa mulher para tratar a doença cardiovascular no futuro. E esse eu acho que é um slide que é bastante interessante, porque não adianta só, já é um posicionamento da American Heart Society, não adianta só eu imaginar como é que eu avalio essa mulher, mas eu tenho que ver todo o tratamento dessa mulher. Então, todas essas mulheres que têm problemas na gestação, elas têm que ser orientadas para perder peso, para fazer atividade física, para parar de fumar, para que eu possa avaliar a necessidade de uma abordagem muito mais sistematizada dessas mulheres do que as mulheres que não tiveram esses eventos na gestação. E eu preciso tratar dessas mulheres com outro olhar e cuidar para que no futuro elas não tenham essa doença. Eu trouxe aqui, esse é um artigo que vai sair publicado na revista do ABC Imagem, e especificamente um pouquinho para a gente discutir essas questões agora da doença isquêmica na mulher. E a gente precisa olhar a doença isquêmica do homem e da mulher, sabendo que essa é a maior causa de morte nos homens e nas mulheres, e além disso, que essa é uma causa importante, especificamente nas mulheres. Então, eu preciso olhar essas mulheres de forma diferente e pensar que a doença isquêmica, o infarto, a angina são muito importantes nas mulheres. E como é que eu vou pensar? Então, eu vou me lembrar que as mulheres, por exemplo, elas têm muito mais um infarto sem doença obstrutiva. Além disso, elas têm muito mais vasos, que são vasos menores. A doença isquêmica do coração, ela ocorre mais tardiamente nas mulheres, e nem sempre os sintomas que essas mulheres apresentam são aqueles sintomas típicos dos homens. Então, essa relação é uma relação que eu tenho que pesar para quantificar essa doença isquêmica na mulher. Então, eu preciso pensar que, por exemplo, a mulher ela tem
mais erosão de placa e o homem tem mais ruptura de placa. As mulheres têm mais alteração do tônus vasomotor coronariano que os homens, né? Elas alteram mais esse tônus, então reatividade vascular muito maior. Então, tudo isso faz com que a mulher seja diferente na doença isquêmica do coração, mas que eu tenho que estratificar esse risco, eu tenho que pensar nesse risco de forma diferente nas mulheres. E aí, nas mulheres, tanto nos homens quanto nas mulheres, os exames complementares me ajudam muito a estratificar e diagnosticar o risco cardiovascular na mulher, especialmente na doença isquêmica. Mas eu tenho que saber as peculiaridades desses exames complementares nas mulheres. Então, por exemplo, o teste ergométrico, a gente fala, não vou pedir teste ergométrico para a mulher, porque o teste ergométrico da mulher dá muito mais falso positivo. Isso não é verdade. Se eu considerar o segmento ST, a onda T, o duplo produto, eu consigo valorizar esse teste e usar amplamente esse teste ergométrico nas mulheres. O score de cálcio, eu posso usar o score de cálcio, mas eu tenho que lembrar que eu vou ter menos a calcificação nas mulheres, mas eles me ajudam. A angiotomografia coronária, ela é excelente nas mulheres, mas a gente tem que lembrar da radiação. E aí, desse lado, eu recebo a possibilidade de fazer a ressonância nas mulheres. Então, cada um desses exames, eles têm peculiaridades e eu tenho que interpretá-los de uma forma diferenciada. E cada vez mais a ultrassonografia vascular, a cintigrafia, ela me ajuda muito nas mulheres, porque a cintigrafia vê uma doença que é muito mais funcional nas mulheres. Eu tenho a doença isquêmica e eu tenho sintoma, e aí eu tenho uma cintigrafia positiva, que quando eu, às vezes, tenho uma angiotomografia sem lesão. Então, eu tenho que jogar, e a multimodalidade dos métodos de imagem me ajudam a fechar essa estratificação de risco, a ver o prognóstico e mesmo a fazer o diagnóstico nas mulheres. E aí nós propusemos, nesse número do ABC Imagem, um algoritmo para a estratificação das mulheres. Isso é um algoritmo baseado na nossa forma de estratificar as mulheres. Então, chamando atenção, quando eu tenho um baixo risco, eu posso usar o teste ergométrico, eu posso quantificar essas mulheres para a doença isquêmica sem precisar lançar a mão, e eu posso usar o teste ergométrico com o exercício físico mesmo, né? Mas se eu já tenho um histórico familiar, e eu imagino que a probabilidade pré-teste dessas mulheres é maior, eu tenho que necessariamente usar exames de imagem dessas mulheres para que eu possa estratificar, e a cintigrafia é um grande aliado para o tratamento e para a estratificação do risco dessas mulheres. Então, eu devo ir jogando com meus sintomas e imaginando, não, essa mulher tem mais uma doença que é do endotélio do que uma doença aterotrombótica. E aí eu tenho que imaginar que esses testes, essa multimodalidade vai me ajudar no caso dessas mulheres. E aí, quando eu vou tratar, é só chamar a atenção para vocês, que esse é um artigo que a gente publicou, por exemplo, da estatina. Eu trouxe apenas esse exemplo da estatina e vejo que, para a mulher, diferente dos homens, eu vou ter que ter várias particularidades até para dar o remédio. Então, para usar, por exemplo, estatina, então os lipídios, como é que são esses lipídios séricos ao longo do ciclo de vida das mulheres, na adolescência, na gravidez, na perimenopausa, na menopausa e na vida adulta? Eles são lipídios diferentes, assim, o perfil lipídico é diferente. E aí eu devo usar a estatina com algum cuidado, por exemplo, na gravidez. Eu não devo usar a estatina, a não ser em uma situação muito especial na gravidez, porque eu tenho alterações que vão repercutir no feto, mas eu posso usar na adolescência, na perimenopausa, mas eu tenho que considerar que cada uma dessas fases da mulher, pelo ciclo hormonal, pela influência dos hormônios, trará um perfil lipídico diferente. E eu preciso conhecer isso para poder estratificar o risco. E essa é uma outra figurinha do posicionamento, mostrando que esse risco é um pouco diferente nas mulheres do que nos homens e vai me levar a metas diferentes, né? Então, mas não quer dizer, e as estatinas são muito pouco usadas nas mulheres, que eu não vou usar. Não, eu tenho um risco muito alto, risco intermediário, risco baixo e o risco alto, que é um pouco diferente nas mulheres. E aí, a partir dessas diferenças, eu devo usar as estatinas com maior ou menor potência.
né? E, além disso, eu vou estratificar, por exemplo, naquelas mulheres que têm a presença de fatores potencializadores de risco, que são comuns a homens e mulheres, eu vou usar o score de cálcio, mas eu tenho que lembrar da diabetes, eu tenho que lembrar da história familiar, tudo isso tem uma importância maior nas mulheres do que nos homens. Quando eu falo de tratar essas mulheres, eu usei só a estatina como exemplo, o nosso grande problema é que as mulheres não são muito representadas nos trabalhos, nos trials, nos estudos. E aí, as coisas que eu sei das mulheres são muitas vezes extrapoladas do sexo masculino. E aí é uma série de problemas, e esses problemas estão relacionados tanto ao desenho do estudo, ao médico, aos pesquisadores, a mulher por conta da gravidez e desse ciclo menstrual, esse ciclo hormonal ligado à menstruação, à menarca, à menopausa, faz com que elas sejam muito menos alocadas para os ensaios clínicos, e a gente não sabe exatamente qual é a importância de uma ou outra medicação para as mulheres. E aí, para que eu possa mudar esses fatores de risco cardiovasculares, eu tenho que envolver todo mundo, né? Então, eu tenho que ter medidas de educação, que a professora Celi faz tão bem, educação da ponta, do público leigo, não é só do profissional de saúde, mas da sociedade, da comunidade. Eu tenho que ter pesquisa, eu tenho que saber esses fatores de risco cardiovasculares diferentes na mulher do que no homem. Eu tenho que fazer advocacy. A gente fez aquela lei que a gente vai tentar melhorar a conscientização da doença cardiovascular nas mulheres no dia 14 de maio. Então, eu tenho que trabalhar com tudo isso, com a comunidade, para que eu possa, de fato, mudar o risco cardiovascular e os fatores de risco cardiovascular nas mulheres. E eu termino aqui deixando essa mensagem, que é um editorial que a gente escreveu com a professora Annette Wenger, onde a gente pergunta de quem é o risco cardiovascular, de quem é o trabalho para tratar o risco cardiovascular das mulheres. Na verdade, esse trabalho é de todos nós, né? É um trabalho dos governantes, dos médicos, da sociedade e do próprio indivíduo. Então, se a gente não trabalhar coletivamente para engajar a comunidade, ter atividades educacionais, eu não vou mudar esses riscos que a gente observou nas mulheres, que são tão importantes para eu considerar como risco cardiovascular das mulheres. Então, o trabalho é todo nosso, é criar ambientes onde eu possa diagnosticar melhor a mulher, tratar esse risco cardiovascular da mulher para que ela não venha a ter a doença no futuro, mas se ela tiver a doença, eu tentar minimizar, já que a gente sabe que a mortalidade proporcional por doença cardiovascular é maior nas mulheres do que nos homens. E aí eu queria agradecer a vocês e me colocar à disposição para tirar dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber. Mas, assim, eu fiz um overview ali, mostrando para vocês e para a Adele, de uma maneira geral, que os estratificadores de risco não são muito bons nas mulheres, e é o que eu tenho que considerar todos esses riscos adicionais e a história da gravidez da mulher como uma janela de oportunidade para melhorar e trabalhar com essas mulheres para elas não virem a ter doença cardiovascular no futuro. Obrigada. Nós aqui agradecemos, doutora Gláucia, foi excelente, uma explanação assim muito ampla, né? A gente está aqui com um grupo de saúde integrada da mulher do Primavera. A doutora Marina está aqui presente. Ela precisou chegar um pouquinho mais atrasada, já tinha me avisado, que é a nossa coordenadora da ginecologia. E aí, esse último slide, eu acho que ele é importante nesse sentido, porque, assim, muitas vezes a ginecologia é a porta de entrada dessas mulheres, né? Esses fatores de risco específicos da mulher, eles estão muito mais ligados à história ginecológica. Óbvio que a gente, como cardiologista, tem que se atentar a isso, mas isso chega muito facilmente na gineco. Então, a mulher que está lá, que diz que tem parto prematuro, que tem justamente esses fatores mais específicos ligados ao ciclo hormonal da mulher, ela vai estar atenta a isso para poder visualizar essa probabilidade maior de um risco cardiovascular e orientar aquela mulher até a buscar um cardiologista. Então, a importância da gente trabalhar juntos nessa questão está aí também. Eu não sei se Marina quer dar alguma palavrinha, ou doutora Celi. Thaís, eu estou vendo que está aqui também, que é uma das pessoas daqui de Sergipe que mais também está ligada nessa questão da saúde da mulher. Fiquem à vontade. Quem quiser falar, pode ficar à vontade. E o restante do pessoal, o pessoal da gineco, se quiser tirar alguma dúvida, como vocês viram,
Doutora Glaucia tem muita publicação aí junto da doutora Celi, até internacionalmente. Então, é uma pessoa que está aqui, assim, apta para tirar a maioria das dúvidas que a gente tiver. Então, fiquem à vontade. Eu vou fechar meu microfone. Bom, então vou tomar a liberdade de começar a falar. E aí, Thaís, tudo bom? Tudo, minha linda. Bom demais ter você aqui entre a gente, mesmo que seja online, né? Mas é sempre maravilhoso estar com todos vocês, Celi, Marina, Adele, obrigada pelas palavras. Não, vi uma aula de Gláucia, assim, uma revisão, né, atualizada, né, de tudo que se refere à doença cardiovascular na mulher, fantástica, concordo plenamente com você. Acho que, por exemplo, de todos esses scores que você falou, você vê há poucos deles, o Reynolds talvez contemple alguma coisa relacionada às alterações da gravidez, mas os scores, nenhum deles contemplam, quer sejam do Reino Unido, OP, quer seja o score do europeu, eles não contemplam os problemas cardiovasculares ou os problemas da gravidez, né, inerentes à gravidez. Então, a mulher, com certeza, ela está subdiagnosticada, subclassificada, né? E esse é um grande problema. Acho que esse talvez, né, seja por aí que a gente possa se somar para poder criar um score, entendeu? Que contemple esses fatores inerentes especificamente à mulher e à mulher grávida, para que a gente possa reestratificar melhor e estratificar melhor essas mulheres. Eu não vou me estender muito, mas ontem, mais uma vez, eu fui chamada aqui na TV Globo local para falar de uma moça de 33 anos de idade, né, que morreu fazendo atividade física na academia, fez uma parada cardíaca e morreu. Mais uma, semana passada, há um tempo desse, uma de 24. Então, assim, uma sequência de mulheres, né? E a imprensa vem querendo que eu responda se é vacina, o que é que está acontecendo, entendeu? E eu acho que essa é uma grande responsabilidade nossa, né? De criar um score completo que integre todos esses fatores inerentes à mulher, para que a gente possa dar essa resposta, inclusive à sociedade, à imprensa e tudo mais. Mas, assim, maravilhosa a aula, como diz você, sem passar a seda, mas foi muito boa. Parabéns. E, mais uma vez, bom demais lhe ver, Gláucia. Thaís, obrigada. Só mencionar, Adele, que a Thaís deu uma super aula sobre isso, depois vocês podem convidar ela deu uma aula para a gente exatamente sobre estratificação de risco, maravilhosa, no Congresso DCM, mostrando, assim, de uma maneira geral, que a gente tem um grande imbróglio pela frente para quantificar. E se a gente não fizer a parceria com a Marina, né, com os ginecologistas, a gente não vai chegar lá, não vai mudar essa história lá na ponta, que é para as nossas pacientes, né? Obrigada, Thaís. Imagine. Vocês estão me ouvindo? Agora, né? Deixa eu ver se eu desativo aqui. Agora estão me ouvindo? Olha, foi magnífica a aula da Gláucia. Você, Adele, está de parabéns em ter lembrado e pedido para que eu fizesse essa intervenção. Mas, assim, diante dessa palestra, deixa eu ver se eu consigo. Estou com um problema aqui de... Estão me ouvindo aqui, né? Estão me ouvindo? Ah, bom. Diante dessa palestra, Gláucia, o que eu acho que, assim, você chamou muito a atenção foi as diversas fases, né, da mulher quando você faz os enfrentamentos dos fatores de risco. A mulher por si, ela desde a adolescência praticamente, se você for contemplar com fator de risco acima de Boa noite, vocês me ouvem? E outras situações que a mulher, uso de anticoncepcional, enfim, ela já passa, a gente tem que
olhar diferente em todas as fases, né? Então, chamar a atenção dos eventos adversos da gravidez, durante a fertilidade. Aí vem a perimenopausa, a menopausa. Então, cada momento é um momento assim de fazer prevenção. Então, sozinho não é possível. Então, por exemplo, aderir com outras áreas, com a endócrino, aderir com a obstetrícia. O quarto momento, né, o quarto, digamos assim, trimestre, é algo que assim, a gente já tenta fazer isso. Aqui, até na maternidade pública, a gente já está fazendo isso no sentido de aproximar o ambulatório, promover. A gente já direciona para um ambulatório, 2 ambulatórios praticamente públicos, para que possa não perder o segmento. Porque são inúmeras as mulheres que desenvolvem, apresentam taquicardia depois no puerpério. A doença vai aparecer mais no puerpério, às vezes, do que no transparto. As cardiomiopatias, enfim. E a gente perde. Quando vai encontrar uma mulher dessa, é quando ela já engravidou. Por exemplo, essa semana passada, nós tivemos um caso muito interessante, uma paciente com uma valvular, paciente com válvula, e uma aterosclerose importante, 40 anos de idade, engravidou quando ela não sabia que tinha engravidado. A bebê passou mal, ela foi no hospital e ela não se sentiu bem. Isso disse que estava sem menstruar. Fizeram um teste de gravidez e ela estava grávida. A bebê tinha 2 para 3 meses de idade e ela já estava. Então, assim, Se ele caiu? Tem uma doutora Celi aqui, mas eu acho que ela estava com 2 abertos. Eu não sei se caiu um e ela estava no outro, no que caiu. Deixa eu ver se ela volta. Enquanto isso, Marina quer falar alguma coisa? Ah, ela voltou. Ah, ela voltou. Voltou, doutora Celi caiu. Agora, seu microfone está desativado. Conseguiram me ouvir? Agora sim. Nossa, já caiu aqui, já caiu, mas a senhora estava comentando da paciente que estava com um bebê de 2, 3 meses, estava sem menstruar e descobriu que estava grávida. Exatamente, da complexidade que é em tratar a mulher. Eu acho assim, quando eu advogo, quando nós advogamos, todos nós aqui, isso, quando você convida a Gláucia para poder falar de mulher, doença cardiovascular na mulher, e que ela dá essa abrangência enorme, isso é o quê? É um alerta, é conclamando que todos nós, né, façamos essa parceria no tratar da mulher. Porque está morrendo, a moça de 33 anos morrendo na academia, quando que se via isso? Então, será que ela não estava fazendo uso de hormônios, de outras... Hoje se está usando demais várias substâncias, né, que são out-label para tratamento, doses que ainda não estão adequadas ao uso para a mulher, no caso, como reposição, ou como tratamento de disfunções. Não tem muito parâmetro. Isso elas próprias não sabem, nós mulheres não sabemos o que pode usar, o que não pode fazer, o que é grave. Eu, na paternidade, Glaucio, eu agora faço a sabatina. Quando é pré-eclâmpsia, eu aviso que tem pré-eclâmpsia, para que avise sempre, para que teve esses problemas, entendeu? Em toda consulta que for, olha, fala que você não é depressão, porque, doutora, eu não tive pressão alta, só se foi durante a gravidez, só foi durante a gravidez. Isso é um fato comum. Então, parabéns, assim, a iniciativa, parabéns. Gláucia dizer é redundante, a gente dá parabéns à Gláucia, né? Ela agora, por último, ela não tem nada o que fazer, ela agora é lá no Jack, né? Ela está entre as revisoras, né? Representante da América Latina. Então, assim, ter você aqui conosco né, assim, fenomenal. Foi uma das grandes aquisições que tive nos últimos anos, foi essa proximidade com uma pessoa tão
competente e, além de tudo, tão, eu digo até altruísta, né? Ela não faz por si, mas ela está sempre atenta a todos que Vocês são viram que a próximos. Celi é minha amiga, né? Eu reforço essas palavras, viu, Gláucia? Mas também não vale, Thais, você também é, então não vale. Oh, nós temos duas ginecologistas brilhantes aqui. Marina estava, agora Calu, que é uma Calu já está querida. aqui levantando o dedinho. Eu gostaria muito de falar. É possível? Vocês me Sim. ouvem? Ah, é muito prazer, professora Gláucia, as nossas cardiologistas sergipanas, a minha querida Marina. Que beleza de explanação. Eu gostaria muito de fazer algumas ressalvas importantes em relação à terapia hormonal, como o tema foi específico para pré-menopausa e menopausa. Eu acho que nós, ginecologistas, professora Gláucia, estamos, sim, preparadas para fazer os critérios de elegibilidade importantes nessas pacientes. Agora, o que me chama mais atenção nisso tudo, e eu gostaria aqui das cardiologistas presentes, foi a anamnese. O quanto seria importante para que a gente valorize muito na ginecologia a anamnese. Eu acho que essa história pregressa, a história familiar, nos faz nos direcionar para que exame especificamente nós, uma paciente que chega para fazer o seu check-up, eu pediria somente um teste ergométrico, um ecocardiograma e faria um controle cardiológico depois com a colega. Eu quero deixar também um parêntese aqui, que todas as pacientes que fazem uso de terapia hormonal, elas estão juntamente com o cardiologista. Eu acho que a gente tem esse respaldo para dizer que não faríamos sozinha, sem que tivesse a aprovação anterior do cardiologista. Então, quais seriam os exames específicos que nós, como ginecologistas, poderíamos iniciar esse processo? Não somente na parte de laboratório, mas também na parte de exames específicos, como o teste, o ecocardiograma, ou mapa, se porventura a gente pega lá uma pressão arterial alterada, a gente já solicita, e o Holter também, se a paciente tem uma história de arritmia, enfim, se a paciente tem alguma história pregressa, ou se não tem, se ela já tem, é provável que ela já esteja sendo acompanhada pelo cardiologista. Se não, professoras, qual seria o nosso caminho inicial? Olha, eu vou tomar a palavra aqui, Calu, né? Que vocês chamam ela de Calu, né, Camila? A gente aqui está tentando fazer uma grande parceria com o pessoal da ginecologia. E assim, a gente anda de mão dada, né? Então, uma das coisas mais interessantes que eu tenho, assim, pessoas que às vezes não, nem que eu as conheço muito, mas que são ginecologistas que identificam um problema cardiovascular nas mulheres e entram em contato com a gente para que a gente acompanhe junto com essas mulheres, junto os dois profissionais, né? Porque você lembra que a ginecologia, na verdade, é a clínica médica das mulheres, né? Então, as mulheres não procuram o clínico, mas procuram o ginecologista. E assim elas identificam. E aí a gente tem uma parceria muito grande, e a gente trata junto. Então, normalmente eu recebo as mulheres já com um pedido de carótida, um pedido de eco, um pedido de teste de esforço, mas já um encaminhamento junto. Eu acho que essa parceria de trabalhar junto é o caminho que a gente precisa seguir, porque a gente já tem muita cardio-obstetrícia, né? E aí eu não sei, Marina, o que a Marina pensa disso, mas a gente tinha que ter cardio-ginecologia para que a gente pudesse, de fato, trabalhar junto para além da mulher na gravidez. Então, a gente aqui tem uma parceria grande dos ginecologistas com os obstetras, muito menos do que a gente queria ter, mas eu acho que a gente está cada vez mais tentando trabalhar isso. E a Celina falou, mas agora eu entrei para o Conselho Regional de Medicina do nosso estado e a gente tem muita ginecologista, muito legal, e a gente está tentando bolar um monte de ação juntas para trazer as duas especialidades, pelo menos no meu estado, para tentar fazer ações conjuntas para as mulheres. Então, a gente está bolando coisas que a gente tem 5 anos para tentar fazer. Vamos ver se a gente vai conseguir, não sei. Entendi. Sem dúvida, estamos estar juntas sempre, né? Sempre. Não dá para que a gente prescreva uma terapia hormonal e o cardio diz, não pode fazer.
Ou a gente discute primeiro sobre a paciente, ou então fica difícil. Porque é óbvio que dentro dos critérios para fazer a terapia hormonal, nós nos preocupamos, sim, com a parte cardiológica dela. Jamais faríamos nada sem uma avaliação cardiológica antes. Mas, professora, qual seria o exame específico para que a gente faça essa triagem? O que você sugere no laboratório, por exemplo? Eu faria a mesma coisa que vocês já fazem para vocês, né? Nada diferente. Isso, a proteína C reativa, ele é um marcador de inflamação, mas se eu espirrar, eu vou ter proteína C reativa aumentada. Então, eu não uso na minha rotina, eu faço uma bioquímica comum que eu uso para homem e para mulher, mas assim, o que eu mais estresso na minha anamnese é a gravidez da mulher, porque para mim é uma porta de entrada. E a menarca, a menopausa das mulheres, o climatério. Seu microfone desativou, doutora Glaucia. Eu não sei quem está fazendo isso. Obrigada. Coisas específicas para a mulher. Então, assim, eu faço uma rotina, uma coisa básica, e o resto eu vou direcionar de acordo com a minha anamnese, de acordo com o que eu percebo de risco para essas mulheres. Então, se eu tenho uma história de doença aterotrombótica precoce na mulher, eu vejo que ela está com alteração dos fatores de risco, aí eu posso pedir um teste de esforço, alguma coisa assim. Acho que Celi quer falar. Tá seu fechado, doutora Celi. Isso, seu microfone. Eu tenho filha jovem ainda, assim, bem jovenzinha ainda, e o que eu sinto falta na ginecologia e que eu sempre advogo favorável é levar em consideração algumas doenças que é muito comum hoje, tem se falado muito de síndrome de ovário policístico. Então, por exemplo, a jovem ela tem um diagnóstico de síndrome de ovário policístico e ela não tem a menor ideia, não existe uma orientação, e aí entraria na orientação, higiene dietética, inclusive, né? Como lidar com isso, que vai ser a vida toda, e ela pode se tornar uma paciente com síndrome metabólica, né? Que é fator de risco de doença cardiovascular, e a gente sabe que os fatores de risco tradicionais são importantes e muito importantes nas mulheres. Então, essas meninas começam a fumar, essas meninas não ligam para colesterol, não têm hábitos, não adquirem hábitos mais saudáveis, e eu acredito que como a ginecologia é um espaço muito forte, mais do que a cardiologia na mulher, isso seria um fato muito importante. Trazer à luz do conhecimento, mais conhecimento, orientação, do ponto de vista de fatores de risco e o que são doenças específicas. Eu sinto falta, eu fiz uma pesquisa com minhas amigas, que têm filhos também nessa idade de iniciação e tal, e elas não têm. Então, de um modo geral, não está ainda muito, assim, muito divulgado isso, muito praticado essa orientação. Eu acho que nas escolas, em tudo, eu acho que a gente teria que os fatores de risco bater muito mais, estar mais próximo. Eu acho que mudaria muito. Porque hoje os meninos procuram ver a parte estética, né? Parte estética. Mas hoje não, a vida toda foi assim. A parte estética, mas o que você ingere? O que são seus hábitos? Atividade física é de vida ou de morte? Né? Então, acho que a gente tem a mulher ela está suscetível demais a isso. Então, antes dos exames propriamente dito, acho que é a orientação. Né? Mulher, a gente não tem muita coisa em termos de exame que acrescente. Talvez, como a própria Glaucia disse, uma TC para orientar se trata ou não trata com estatina, os lípides para poder, mas não tem muita coisa, é igual, não tem especificidade em relação a isso, não tem evidência suficiente para dar esse suporte. Agora, orientação sim, porque a gente sabe que, né, que a síndrome de ovário policístico é um fato muito importante, que a dislipidemia, a obesidade em criança, adolescente é muito importante. Aí isso é o que eu tinha assim, a acrescentar. Não sei o que é que vocês acham. Gostaria de ouvir a Marina. Tem alguma coisa específica em relação ao score, como a gente tem na densitometria, no FRAX, que Thaís propôs, é uma ideia maravilhosa.
porque para a gente ver na densitometria, na osteoporose, a gente tem um FRAX. Para as mulheres, a gente não tem ainda, não é isso, professora? Não tem, não. Carmen, uma coisa que está cada vez mais, a gente não tem essa normatização no Brasil, mas que está cada vez mais, não sei se Marina faz, se vocês fazem, é ver o cálcio mamário. Então, tem na mamografia digital, alguns centros já estão fornecendo cálcio mamário. E é bom porque eu não preciso fazer radiação a mais. Você já vai pedir mesmo, o ginecologista já vai pedir a mamografia na avaliação ginecológica da mulher. E aí, ver calcificação mamária, eu tenho que pedir para fazer essa medida. Esse está sendo assim, se é uma coisa nova, que talvez traga uma luz, a calcificação dos vasos da mama, levando a falar em termos de doença aterotrombótica. Mas lembra, de novo, a mulher não tem muita doença aterotrombótica, entendeu, Carmen? Ela tem muito mais doença endotelial. E quando eu tiver na mamografia, o cálcio, eu certamente já tenho um risco cardiovascular muito maior do que... E eu não preciso nem fazer o score de cálcio, já fez lá na mamografia, e essa provavelmente será uma ferramenta para a gente, já está validada, com alguns estudos bem grandes, para que a gente possa usar. Não é feita de rotina pelos ginecologistas e obstetras, mas pode ser um exame, que aí é o nosso denominador comum. Não sei se Marina usa, se vocês usam aí, como é que está isso aí em Sergipe? Não, eu ainda não uso. Você usa, Marina? Não. Ainda não. Ainda não, mas foi uma boa lembrança aí, professora. Vou me interessar mais um pouco sobre isso. A gente tem um mastologista também com a gente, mas ele não pôde comparecer hoje, que é o Dr. Maurício Rezende. A gente vai conversar com ele sobre isso, porque o aparelho do Primavera é um dos mais modernos daqui, né? Tem tomossíntese, tem tudo direitinho. E aí a gente precisa ver com ele se como é que tá, para a gente ver isso aí. Tem que ver com o pessoal da radiologia, né? Porque isso. essa quantificação vai ser feita por eles. Claro, a gente tem que pedir, mas essa quantificação é feita por eles. E o legal é que a gente não tem, Adele, muitos trabalhos brasileiros, são muito pequenininhos. Quem sabe vocês não apresentam e fazem um trabalho a partir daí, já que vocês já vão seguir os doentes e avaliam. Acho que seria super interessante, porque a gente, no Brasil, não tem quase nada. Tem coisa muito pequenininha. Se vocês fizessem, seria bastante interessante. É uma ideia, sim. Professora, só mais um pouquinho, só a última. Em relação à estatina, para a mulher, os ovos mesmo ou tem alguma coisa nova aí? Aí vai depender, Carmen, da gravidade, quer dizer, do risco cardiovascular e da probabilidade pré-teste das mulheres. Eu vou usar a estatina, a rosuvastatina é uma excelente estatina, ela é de alta potência, e eu vou usar a droga com a alta potência, quer dizer, o valor da prescrição vai ser maior. Então, eu vou usar rosuvastatina, mas eu vou usar em dose alta, para o maior risco cardiovascular. E ela é uma das estatinas com menos efeito adverso, mais tolerância. Então, assim, eu uso muito a rosuvastatina, mas eu não tenho no SUS a rosuvastatina, então eu tenho que usar outras estatinas que eu tenho no SUS. Mas para os meus pacientes que podem adquirir a rosuvastatina, eu uso e uso em dose mais baixa. Mas eu estou mais como a Celi. Eu estresso que tem que mudar de vida, que tem que fazer exercício, que tem que perder peso. Peço para ir na nutricionista, só depois é que eu vou dar a estatina. Eu tento mudar o estilo de vida da mulher, porque eu acho que isso vai influenciar muito mais a vida toda do que uma estatina. Mas eu gosto bastante de usar a rosuvastatina. Pessoalmente, eu gosto muito. Um adendo dessa mulher com SOP que a doutora Celi falou, dessas meninas, né? Porque, assim, a mulher com 35, 40 anos, ela começa a procurar o cardiologista, quero fazer um check-up. Mas as meninas na idade das filhas da doutora Celi, essas meninas, as adolescentes que chegam com sobrepeso, porque a SOP, a gente teve uma aula recente de SOP aqui, né, Marina? Muito boa também. E eu lembrei disso, a SOP, além de ser um fator de risco independente para a DAC, ela compartilha fatores de risco comum, né? A questão do sobrepeso, da resistência insulínica. E essas meninas não chegam para o cardiologista. É muito difícil a menina de 17, 18 anos procurar um cardiologista para fazer check-up, por exemplo. Então, tem que ser com a ginecologista mesmo. Eu vou deixar a Marina falar um pouquinho agora.
Obrigada, doutora Gláucia, pela disponibilidade da aula. Obrigada, Adele, doutora Celi, pela organização. Na verdade, assim, é só ressaltar a importância da gente ginecologista, porque quantas pacientes a gente atende até idade que normalmente a gente procura ginecologista com 40, 50 anos e que nunca foram para o cardiologista, né? Que são essas meninas mais jovens, realmente. E a gente tem, não que a responsabilidade, mas assim, o cuidado de fazer o rastreamento cardiovascular, de pedir alguns exames, de ter a atenção com essas pacientes, né, de buscar essas doenças cardiovasculares no dia a dia dessas pacientes, de ver, de incentivar a atividade física, né, de reduzir os fatores estressantes, de incentivar a atividade física. A gente teve um congresso aqui recentemente que uma das palestrantes, ela é médica do esporte, e ela disse que até iniciar a atividade física, passear com um cachorro, diariamente vale a pena. Se a paciente não faz nada, você diz assim, você tem animal doméstico? Pronto, bota ele na coleira e vai passear com ele, dá a volta no quarteirão. Já é a atividade física que a gente pode começar a incentivar essa paciente, né? Então, são mínimos cuidados que a gente pode colocar no dia a dia da gente ginecologista, né? E rastrear. E qualquer alteração, encaminhar para o cardiologista, né? Porque nós, queira ou não queira, nós ginecologistas somos o clínico da mulher. Então, muitas vezes ela vai para o ginecologista, mas não vai no clínico, não vai no cardiologista, não vai no endócrino. Então, queira ou não queira, isso é a realidade que a gente tem. Só lembrar, Marina, que quando você está fazendo tudo isso, você está beneficiando as doenças crônicas não transmissíveis, quer dizer, você está beneficiando o câncer também. Então, de repente, uma das coisas que eu uso aqui é, olha, dizer, não, você não, porque eu não vou ter doença, eu não vou ter infarto, eu não vou ter derrame, como elas falam, assim, eu posso ter câncer, mas não vou ter. Mas olha, se você começar a cuidar desses fatores de risco, você diminui o seu câncer e diminui o infarto e diminui o AVC. Normalmente, isso é uma jogada. Então, para as meninas jovens, isso não cola muito. Mas para já com os 20 e poucos, perto dos 30 anos, isso normalmente costuma funcionar, esse alerta, já que a gente cultivou essa ideia de que a gente tem que prevenir o câncer com o ginecologista, né? Então, acho que essa venda aí casada que você está fazendo é muito boa. É igual aquela história, né? A gente pergunta, a senhora fuma? Não, fumo não. Não, eu fumo muito pouco, doutora. E a senhora fuma desde quando? Olha, eu fumo desde os 16 anos, mas ó, eu fumei, parei. E aí eu fumo um cigarro por dia, é muito pouco, doutora, né? Então, é mais ou menos isso. Então, a gente, inclusive, campanha de cessação de tabagismo, a gente tem que intervir, né, para esse risco cardiovascular. Essa colocação foi muito importante, né? Porque o câncer e as doenças cardiovasculares, né, Gláucia, elas compartilham os fatores de risco, né? Os mesmos fatores de risco. Então, quando a gente previne um, previne outro, é assim uma coisa muito importante para a gente poder dizer às nossas pacientes, né? A gente está com uma orientação só prevenindo as duas patologias. Gláucia, eles têm me feito muita pergunta, né, sobre essa questão de... Porque são meninas muito jovens que estão infartando e morrendo, relação com a long COVID mesmo, por si só. A gente sabe que tem uns estudos aí, um estudo alemão, mostrando que 1, 2 anos depois tem aumento de infarto, AVC, de um modo geral, e mesmo com quem tem COVID leve. Mas você tem lido alguma coisa assim sobre isso? Aqui eles me perguntam muito, vacina, se tem relação com COVID, que a gente nunca viu tanta mulher, tanto jovem morrendo, infartando, entendeu? Olha, eu acho que a gente não tem essa resposta para você ainda, Thaís, mas agora a gente está escrevendo um capítulo com o pessoal do college sobre Covid, né? Doença cardiovascular e Covid, de um livro que vai sair no início do ano que vem. E a gente está revendo tudo isso, e, na verdade, a gente não tem claramente estabelecido que a vacina pode dar o infarto tardiamente. A gente sabe que
há um efeito aterotrombótico da vacina, principalmente da AstraZeneca, que já não está sendo mais usada na Europa, nos Estados Unidos, né? Nunca foi usada, mas está sendo usado mais a Pfizer, mas assim, a gente não tem essa relação de longo prazo. A gente sabe que os eventos, pelo menos os eventos que estão adjudicados no CDC, são relacionados no curto prazo. Mas a long COVID, a gente sabe que ela dá uma série de alterações, e aí alterações cardiovasculares, alteração de pancreatite, a gente tem visto mais, que era uma coisa que eu nem imaginava, mas que está relatado que a gente tem visto, alteração neurológica, alteração de desautonomia, a gente está vendo demais. Sim, mas, muita assim, desautonomia. Muita desautonomia. E para frente. E assim, e aí sim eu tenho nas mulheres jovens e mulheres mais velhas, mas não, a gente não tem visto e não tem na literatura essa coisa de longo prazo da vacina e do Covid. Aí você me pergunta assim. Não, mas e da própria Covid, não relacionado à vacina, entendeu? Porque eu vi que tem um estudo alemão, né, um estudo alemão que mostrando que 2 anos depois ele teve um aumento, uma prevalência em torno de 70% de eventos cardiovasculares, mesmo em pacientes que tiveram Covid de gravidade não exponencial, entendeu? Sim, isso sim, mas da doença cardiovascular como um todo, não necessariamente do infarto, entendeu? Sim. Parece que o fenômeno aterotrombótico da COVID, ele está relacionado com a COVID, o tempo da COVID, a vacina, o tempo da vacina. Os efeitos de longo prazo são outros efeitos, como, por exemplo, a desautonomia, como, por exemplo, a alteração que você vai ter de cardiomiopatia, que esses pacientes parece que estão começando a ter, e é muito mais comum nas mulheres do que nos homens, e o Covid é mais comum nos homens, né? E as mulheres com fatores de risco cardiovascular. Então, assim, isso está aparecendo e a gente vai aprendendo cada vez mais com a Covid. Eu acho que ao longo do tempo a gente vai aprender mais ainda, e o College fez aquela grande reunião falando da miocardite, se você volta ou não volta para o esporte, porque está vendo miocardite, né, a longo prazo. Então, eu tive a doença aqui e vou aparecer com a miocardite para frente, e às vezes apareço já com uma alteração da fração de ejeção. Então, assim, acho que a gente tem que continuar acompanhando, mas o que eu mais tenho visto, Thaís, é desautonomia. É o que eu mais tenho visto depois. É impressionante. E é justamente esses casos, né, Thaís? A gente ainda não sabe direito o que é que está acontecendo. Se todos dois foram aqui em Sergipe, foram ligados ao esporte, foram durante CrossFit, durante academia, e a gente não sabe se é arritmia, se é doença a menina de 24 anos que foi no beach tênis, beach tênis, foi, não fez CrossFit, ela tem, né? Ela sobreviveu endomiocardiofibrose. Entendeu? Então, eu até já tem substrato. Eu também, inclusive, eu tenho uma parente próxima, uma tia carnal, que é minha paciente, que também imprensa veio, né? Cá em cima, né? Mas, coincidentemente, os 2 últimos casos, o da semana passada, que foi o vereador, e o dessa semana, todos 2 tinham depressão em alto grau, entendeu? E uso abusivo de medicações para dormir, né, com bebida. A mocinha, eu soube que tinha depressão muito grande, profunda. Não sei, entendeu? Porque, assim, óbvio que eu nem entrei nessa seara quando eu falei de um modo geral, as doenças abaixo de 35 anos, as genéticas acima de 35 anos, reiterei os fatores de risco, né? E botei a depressão, além das doenças, dos fatores da gestação inerentes à mulher, botei a depressão também no contexto, porque é fato que a gente sabe que depressão é fator de risco para a doença cardiovascular, entendeu? E essa moça que de domingo agora, que eu dei a entrevista ontem, ela tinha realmente depressão. Eu não conhecia nada, mas tinha uma pessoa que trabalhava com ela na loja e que eu fiquei sabendo, né? Então, assim, porque aqui em Aracaju é uma coisa que está muito frequente. Um dia desse, no São Lucas, uma outra moça de 33 anos infartou. Eu ia até pegar o caso dela para montar, que é tanta coisa, mas assim, está
pandemia quase, né? Uma coisa que a gente não via, assim, toda semana um jovem morrendo, né? Mas, Thaís, Esse menino que morreu a semana passada foi colega de infância de meu filho, de Curti Neto, 35 anos de infância. Estudavam nas carteirinhas do lado, né? Quer dizer, é complexo, né? E talvez assustador. isso, Thaís, talvez também seja uma herança dentro dessa sua pergunta, para além da desautonomia, depressão, principalmente em jovem. A gente tem visto muito, e visto assim, estudante de medicina, que a gente cada vez mais está precisando da saúde mental para ajudar a gente a tratar dos nossos alunos, porque depois da Covid, os fenômenos ansiosos depressivos aumentaram muito nos jovens, homens ou mulheres, né? De uma maneira geral. Exato. Bom, a gente está se aproximando das 9 horas, né? Eu vou liberar a doutora Gláucia, porque ela tem pouca coisa para fazer, né, doutora Celine? Imagine o tanto de evento de sociedade que ela participa. Eu quero agradecer mais uma vez a presença. Eu vou aproveitar o gancho aí da depressão. Eu vou dar uma aula de depressão e doença cardiovascular na mulher no Norte e Nordeste. Agora Nossa, aqui. mãe, e aí, maravilha! Quero aproveitar para convidar todos, né? O Congresso Sergipano e o Congresso Norte e Nordeste de Cardiologia, que vai ser aqui em Sergipe, agora, né? Nos dias 8 e 9 de setembro. E aí, quero encerrar, né? Foi maravilhosa a apresentação da doutora Gláucia, a participação de vocês todos, e agradecer. Só isso. Doutora Celine também, mais uma vez, muito obrigada. Sempre ajudando a gente aí na cardiologia da mulher, trazendo os melhores nomes para a gente aqui. Obrigada a todos vocês, viu? Obrigada a vocês. Boa noite, gente. Celine que vai viajar, boa viagem. Aproveita e traz as novidades do ESC. Tchau, Thaís. Tchau, querida. Tchau, beijo.